estando hoje na sua 21ª edição de um modelo que é internacionalmente conhecido, que a gente chama de MEG, Modelo de Excelência de Gestão, que tem 8 fundamentos estratégicos. Fazem parte da nossa missão, capacitação, diagnóstico, publicações, melhores práticas e eventos do qual esse webinar faz parte. E assim, melhorando a eficácia, a competitividade das organizações no país. Sejam grandes, pequenas, médias, públicas, privadas e também de origem acadêmica. Bom, meu nome é Ronald Dausch, sou conhecido como Dausch, sou engenheiro de formação, atuei em diversas empresas, uma delas, inclusive, a Siemens, por mais de 30 anos, e sempre me envolvi preponderantemente, né, com o tema da inovação, gestão e processo. Coordeno com muito orgulho a FNQ desde dezembro de 2019, né, com minha equipe interna e externa. Hoje, né, temos conosco a Giana Sagácio, que eu quero agradecer e cumprimentar aqui, né, bastante por ter aceito esse convite. É uma profissional bastante respeitada na área de inovação e que atua fortemente na articulação empresarial, né, e governamental, né, de uma forma estruturada, com o objetivo de tornar esse nosso ambiente cada vez mais competitivo, através de uma série de ações que ela vai mostrar para vocês. Ela muito nos honra por ter aceitado esse bate-papo, né, e para falar um pouco da Giana, queria ressaltar, né, alguns aspectos e passagens profissionais dela. Ela é economista, mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Católica de Brasília, certificada pela Wharton School University of Pennsylvania em estratégia e inovação e cursou o programa de desenvolvimento de empreendedorismo do MIT Sloan School of Management. Trabalhou no Banco de Desenvolvimento Nacional, o BNDES, nas Nações Unidas e na Fundação Dom Cabral. Hoje a Giana é diretora, né, de inovação da CNI, onde é responsável tanto pela coordenação executiva da MEI, né, que é Mobilização Empresarial pela Inovação, e é responsável também pela parceria, né, de inovação da Aberta CNI SOSA, que ela vai nos explicar um pouco depois também. É membro do Conselho Consultivo da FINEP, membro do Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudo Estratégico, CGE, e membro do Comitê Gestor da Sala de Inovação do Ministério da Economia. Ela é membro da Comissão Nacional de Coordenação de Projeto Diálogos pelo Brasil da Academia Brasileira de Letras e membro do Conselho Consultivo do Enrich, no Brasil. É uma rede europeia de centros e polos de pesquisa e inovação. Membro também do Conselho Consultivo e da Rede Acadêmica de Inovação Global do Instituto Portulans. Bom, Giana, novamente, muito, muito obrigada. Bem-vindo por estar conosco. Muito obrigado, novamente. Para começar... Desculpa. Pode falar, Giana. Pode falar. Não, tá bom. Vamos começar agora com o nosso bate-papo, né? Então, queríamos aí falar um pouco, né, dessa mobilização tão importante para a inovação. E para começar, assim, de uma forma básica, né, iniciando aqui da gênese da importância, eu queria que você falasse um pouco da competitividade no Brasil. Como é que o Brasil hoje se coloca, vamos dizer assim, no ranking mundial, né, de competitividade, e como é que ele se localiza assim, concorrendo com a economia mundial? Acho que isso é importante para a gente, antes de mais nada, ir para os outros tópicos. Tá ótimo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite seu, Dausch, e pela nossa parceria, né, já de tantos anos, né, eu te conheci, você estava na Siemens, né, trabalhando já com tecnologia e inovação, então a gente veio aí desenvolvendo essa parceria que para a gente é super importante, né, para a gente, eu digo, para a CNI, e para a MEI, e eu acredito assim, para os resultados que a gente quer alcançar para o nosso país. A Confederação Nacional da Indústria, ela representa todas as indústrias que operam no Brasil. Então, indústrias de todos os portes e de todos os setores. Hoje, a indústria, ela representa um pouco mais de 20%, na verdade, 20,4% do PIB, né, brasileiro. Sendo que a indústria de transformação
representa 11,3%. Então, é um dado, eu diria assim, um pouco preocupante se nós compararmos com o resto do mundo, entendendo que os países mais competitivos, mais inovadores, têm fortalecido as suas indústrias por meio de políticas industriais e tecnológicas, né? Então, a indústria vem perdendo espaço na economia brasileira. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo, a indústria ela representa quase 70% das exportações brasileiras de bens e serviços, ok? Quase 70% do investimento empresarial que é feito em pesquisa e desenvolvimento. 33% da arrecadação dos tributos federais, tá? E 31,2% da arrecadação previdenciária patronal. Então, apesar da indústria estar perdendo espaço, né, eu diria assim, peso relativo na economia brasileira, no entanto, ela é, de fato, a grande geradora, eu diria, de empregos de qualidade, né? E ela é capaz, de fato, de dinamizar a economia. Na indústria de transformação, a cada R$ 1 produzido, são gerados R$ 2,67 na economia brasileira, né? Então, esse dado é muito importante. Mas, falando especificamente sobre competitividade, né, a CNI faz um relatório sobre competitividade com países selecionados, né, 18 países, e nesse relatório o Brasil ocupa a penúltima posição, né? Então, essa posição não é compatível com a nossa economia, né? Eu diria, com a sofisticação do nosso setor empresarial, a qualificação dos nossos profissionais, dos nossos cientistas, né? Enfim, não é compatível essa posição com o lugar que nós poderíamos estar ocupando. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, né? Por que nós... quais são as razões eventuais por que a gente está nessa posição, mas eu citei um ranking, eu poderia citar outros, né? O World Economic Forum, IMD, Doing Business. Em qualquer um desses rankings, com diferentes metodologias, o Brasil não se situa numa posição favorável, né? A gente não está entre, eu diria, as principais economias mais competitivas do mundo, apesar de sermos a 12ª economia do mundo, né? Já chegamos a ocupar a 6ª posição. Então, respondendo assim, bem sucintamente assim, a sua pergunta, essa posição não é boa, né? Então, a gente precisa trabalhar para melhorar isso. Não, interessante, é preocupante, ainda mais que você comentou que 70% das exportações vêm da indústria, né? A gente poderia imaginar que esse ranking estivesse, né, fosse bem melhor, mas sem linkar as duas coisas, e o tema, já que você cuida desse tema na CNI, e o tema inovação propriamente dito, como é que o Brasil se situa em nível mundial? A CNI e a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, que é coordenada pela CNI, a MEI ela é um movimento das principais lideranças empresariais no Brasil. Hoje são quase 400 lideranças de grandes empresas de todo o país, que fazem uma articulação com todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Então, participam instituições da academia, né, do governo, do executivo, do legislativo, e a MEI é esse grande fórum de diálogo, né, sobre o tema e com ações estratégicas para tornar o nosso país um país mais inovador.
E a MEI produz muitos estudos, né? Hoje são mais de 70 estudos, a MEI faz 13 anos, né? Complementa 13 anos esse ano, e estudos muito robustos, profundos, abrangentes, e uma instituição com a qual nós temos uma parceria já há muitos anos, há mais de 5 anos, a WIPO, a Cornell University e o INSEAD, que são os editores do Índice Global de Inovação. Esse relatório ele é reconhecido como o principal relatório de inovação no mundo, e o Brasil caiu 15 posições nos últimos 10 anos. Hoje, o Brasil ocupa a 62ª posição em 131 países, então, uma posição mediana, né? Sendo que nós somos a 12ª economia do mundo hoje, já chegamos a ser a 6ª, né? Então, acompanhando, né, as questões aí da indústria, do fortalecimento da indústria, da competitividade, eu diria, da produtividade, também a inovação, nós não estamos bem, né, na comparação internacional, e eu diria que uma coisa leva a outra, né? Assim, se a gente não fortalece a nossa indústria por meio da inovação, né, aumentando a interação entre a ciência, a tecnologia e a inovação, realmente a nossa indústria não vai ser forte, sendo que aqueles países que participam mais intensamente das cadeias globais de valor são países que investem mais em pesquisa e desenvolvimento, tanto por parte do governo quanto do setor empresarial. Interessante. Essa correlação direta, né, em países que investem em inovação, em P&D especificamente, né? Sim. E assim, existem, não sei, indicadores de quanto do PIB se investe em inovação, P&D no Brasil, só para ter uma ideia em relação a outros países? Só uma curiosidade. Sim. Se a gente pegar os dados, por exemplo, da OCDE, os países da OCDE investem acima de 2% do PIB, sendo que nós temos países, por exemplo, como os Estados Unidos, que está chegando a 3% do PIB, e países como Coreia do Sul e Israel chegando a 5% do PIB em P&D. É uma questão relativa, né? Nós estamos falando aqui percentual do PIB, né? Então, apesar de serem países de dimensões diferentes, eles têm investido, eu diria, consistentemente ao longo dos anos e aumentado os seus investimentos. O Brasil, o último dado disponível de 2018, a gente está investindo por volta de 1% do PIB, e fazendo aí uma estimativa minha, tá? Considerando aí o aumento do contingenciamento dos recursos para a área de ciência, tecnologia e inovação, contingenciamento do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o forte contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que no ano passado chegou a 90%, eu imagino que a gente deve estar investindo aí por volta de, talvez, 0,5% do PIB. Num momento em que existe um reconhecimento no mundo de que a inovação é o caminho para se superar a crise da pandemia, a crise econômica e social, né, que nós estamos vivendo, e voltar a crescer. Então, com esse reconhecimento, esses países têm investido mais em P&D e também têm fortalecido as suas políticas industriais, tecnológicas e de inovação, com visão de longo prazo. Então, eles têm fortalecido, né, enrobustecido as suas políticas e aprimorando os instrumentos de política para, de fato, ocuparem os espaços que eles estão ocupando hoje. Interessante. Antes de falar em políticas,
quais e como são aplicados. Uma pergunta, esse 1%, né, eles são totalmente realizados nas empresas ou na correlação com universidades? A pesquisa é mais empresarial, acadêmica? Como é que o Brasil se situa em nível mundial nessa correlação? Então, no Brasil, se a gente separar o investimento em P&D, que é aquele investimento para bolsas de estudo, etc., que é muito importante, tá? Aí, se a gente separar esse investimento, o setor empresarial investe mais em P&D, tá? Mas, Dalcia, eu te diria assim, aqui a gente, no âmbito da MEI, a gente já tem um programa de imersões em ecossistemas de inovação, que você já nos ajudou, inclusive, a organizar uma para a Alemanha, né? Nós já fizemos mais de 25 imersões em ecossistemas de inovação no mundo, também no Brasil. Então, o que a gente observa é que não existe essa discussão nos países mais inovadores e competitivos de quem investe mais. Não existe. Existe um esforço de que tanto o governo quanto o setor empresarial invistam. Esse é o grande ponto. Até porque a natureza dos investimentos do setor do governo, do setor empresarial, é diferente. Então, o governo, em geral, assim, a gente observa muitos investimentos, eu estou falando em geral no mundo, né? Muitos investimentos em infraestrutura, né? Em laboratórios, nas universidades, né? E o setor empresarial investindo, de fato, em projetos de inovação empresarial. É claro que os governos também querem estimular que o setor empresarial invista mais. E, com isso, eles criam instrumentos que incentivam os investimentos do setor empresarial. Eu posso citar um exemplo aqui, que é a Lei do Bem. Eu acredito que as pessoas das empresas que estão nos assistindo conheçam a Lei do Bem. Ela é uma lei que, de fato, incentiva, porque ela dá benefício fiscal para as empresas que investirem em projetos de inovação. E, fazendo, mais uma vez, uma comparação com a CDE, mas com outros países também do mundo, esse é um instrumento amplamente praticado. Amplamente praticado. No Brasil, a gente já tem uma discussão há muitos anos primeiro que em 2015 houve uma tentativa por parte do governo de suspender a Lei do Bem, que na prática seria acabar com a Lei do Bem, porque dificilmente a gente conseguiria retomá-la, e isso gerou uma insegurança jurídica muito grande nas empresas, porque como os investimentos são volumosos, né, são investimentos de longo prazo, as empresas, elas fazem ali, né, elas têm no planejamento, vão usar aquele instrumento. Então, a partir do momento que não é seguro fazer um investimento contando com isso, isso gera uma insegurança muito grande. E, apesar da gente, a CNI lutou muito com relação a isso, a gente ter conseguido manter a Lei do Bem, de fato, houve assim, uma quebra, né, nessa confiança, né? Mas a Lei do Bem, ela é muito importante. Mais de 2.000 empresas hoje utilizam a Lei do Bem. Só que nós temos propostas para ampliá-la, né? Para que mais empresas tenham acesso à Lei do Bem. E essa discussão ela já vem sendo feita há muitos anos, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com o Ministério da Economia, com a Casa Civil. O que ocorre? Houve, na última PEC, houve eu diria assim, uma previsão, né? Foi colocada um prazo de até 8 anos para que os incentivos da Lei do Bem
sejam extintos. Uhum. Na nossa avaliação, setor empresarial, entendendo que a inovação é fundamental para as empresas sobreviverem, enfrentarem a quarta revolução industrial, mais uma vez a gente está na contramão do que está acontecendo no mundo competitivo, desenvolvido e inovador, né? Porque lá se pratica cada vez mais, a gente tem dados, né? Tudo que eu estou falando para vocês tem dados, a gente tem as fontes e depois a gente pode fornecer isso, tá? Legal. Inclusive, no nosso site tem muitas apresentações e documentos que contêm essas informações. Então, existe aí essa ameaça forte, né, a lei do bem, o que é muito preocupante, porque se a gente considerar, né, basta pegar a última Pintec, que mostra, né, que as empresas estão inovando menos, elas têm mais dificuldade em acessar os recursos públicos, que são aqueles recursos que vão estimular os investimentos privados. E aí, um instrumento que é eficaz e que traz resultado com uma previsão, né, de que até 8 anos isso acabe, é muito preocupante, né? A gente tem feito um diálogo, inclusive, com o Ministério da Economia, que nos diz que até lá será criada uma outra lei para a lei do bem. Mas é tudo muito fluido, né? Porque o que está na lei hoje é uma previsão de que ela cabe, né? Então, esse também é um elemento muito preocupante. Com certeza. Você comentou, então, da lei do bem, você falou antes do FNDCT. Eu, pelo menos, eu tive contato, né, na Siemens e em outros órgãos com algumas políticas, eu vou chamar assim, essas são horizontais, mas verticais. Tem a lei de informática, né, tem P&D ANEEL, tem várias outras formas de estímulo. Agora, vamos dizer assim, fomentos à parte, existem, pelo que a gente sabe, existem órgãos também, ou existem, vamos dizer assim, organizações criadas, né, que nem Embrapi, e, né, do SESI, do Senai também tem. Se pudesse explicar um pouco como essas organizações ou essas iniciativas, né, ajudam a inovação também. Sim. Você citou 2 iniciativas que foram, no caso do Senai, fortalecido, né, por meio da discussão sobre a necessidade da gente se preparar mais para apoiar a nossa indústria, né? Então, o upgrade que foi feito no sistema Senai, ele foi amplamente discutido no âmbito da MEI, né, nas reuniões do comitê de líderes, nos diálogos. E hoje nós temos o sistema indústria, né, o Senai especificamente, com 60 institutos Senai de tecnologia e 27 institutos Senai de inovação. Esses institutos, eles estão distribuídos em todo o Brasil, né, em todas as regiões, em todos os estados, apoiando a nossa indústria, né, por meio de capacitação, treinamento, serviços tecnológicos e desenvolvimento de projetos de inovação. Com certeza, o Senai é uma instituição que é referência mundial, né? A gente podemos citar aí vários institutos Senai que são, de fato, referência mundial, o Senai Cimatec, por exemplo, né? E ele tem também ampliado a sua atuação junto à indústria. No caso da Embrap, né, eu considero a Embrap uma disrupção no sistema de financiamento e inovação no Brasil. Talvez para os que não conhecem, pode explicar rapidinho o que é a Embrap? Só para os... Sim, a Embrap ela foi criada, assim, inspirada pela Embrapa, né, que teve um papel fundamental para colocar a agricultura brasileira no patamar que ela tem hoje, né? E a Embrapa sempre desenvolveu pesquisa, né, P&D, que foi, então, incorporado pelo nosso setor da agricultura. Então, existe uma discussão, né, muito forte sempre no âmbito da MEI, das instituições, das lideranças que participam da MEI, em como fortalecer, avançar
com a questão do financiamento à inovação no Brasil. E foi, então, com base nessa discussão da MEI, lançada a ideia de se criar uma Embrap, que a semelhança com a Embrapa iria apoiar as empresas, né, a inovação empresarial, mas com um modelo disruptivo, porque a Embrap ela não cria novos centros, ela avalia e ela qualifica esses institutos, né, na verdade, institutos científicos e tecnológicos, né, para, em conjunto com as empresas, desenvolverem projetos, né, sendo que 1/3 aproximadamente desse investimento vem via Embrap, 1/3 via ICT e 1/3 via empresa. A Embrap ela tem um crescimento quase que exponencial no número de projetos de inovação. A única coisa que limita a Embrap é a disponibilização, a alocação de recursos pelo governo brasileiro, né? Porque a Embrap é uma organização social, ela faz um contrato de gestão com o governo e, para que ela apoie mais empresas, ela precisa de receber mais investimentos que, no fundo, irão alavancar mais projetos e investimentos privados em inovação. Esses são 2 exemplos, né, de iniciativas importantes, né, que a gente tem no Brasil e que são referência mundial. Agora, no âmbito da MEI, né, para o pessoal que está nos assistindo, eu recomendo que vocês vejam o nosso MEI Tools. O MEI Tools é uma publicação da MEI. Ela é mais do que uma publicação, mas, assim, para simplificar, né, assim, explicação, é uma publicação que reúne mais de 120 instrumentos de apoio à inovação, instrumentos públicos e privados, e mais de 50 instituições no Brasil que têm instrumentos para apoiar a inovação. Então, no MEI Tools, a gente encontra instrumentos da CNI, do SESI, do SENAI, do IEL, do BNDES, da FINEP, da BDI, da Apex, enfim, inclusive instrumentos corporativos, né? Esses instrumentos, quer dizer, a publicação ela é feita de uma maneira muito didática, inclusive com muitos infográficos, ela é atualizada quase que em tempo real. Então, as informações que estão disponíveis no MEI Tools, elas são informações atualizadas, não existe, assim, subvenção econômica. Não tem, não está no MEI Tools. Se tiver, claro que existe, né? Tem esse combinado entre as instituições. E ele também mostra como esses instrumentos se complementam, né? Como esses programas e instrumentos podem se complementar dependendo do porte da empresa, do estágio do projeto. É bastante interessante. Hoje o MEI Tools é utilizado pela Apex para fazer atração de investimentos para o Brasil. Ele é utilizado pelo Ministério da Economia na sala de inovação, que faz atração de centros de P&D para o Brasil. E também ele é utilizado pelo SEBRAE para fazer capacitação dos ALIs, dos agentes locais de inovação, como exemplo. Né? Então, ele está disponível no nosso site, eu recomendo que vocês o consultem, porque ele é realmente muito prático e ele resume tudo que existe hoje para apoiar a inovação que as empresas podem acessar. Bacana. Um participante aqui pergunta, a cartilha de gestão da inovação da CNI, ela foi transformada no MEI Tools? É um outro documento? Não, outra coisa. Né? A gente tem, inclusive, hoje, nós estamos desenvolvendo um programa em parceria com o CNPq e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, chama NAGE Digital. Por volta de 2010, você vai lembrar, Dalcha, foi lançado o programa NAGE para desenvolver metodologias de gestão da inovação. Esse programa ele se encerrou,
né? Assim, na verdade, era o desenvolvimento das metodologias com a qualificação de instituições que poderiam, de fato, aplicar essas metodologias. Foi feito esse programa foi feito uma avaliação externa, na verdade, a CNI ajudou a fazer essa avaliação, e a nossa conclusão é que, claro, existiam pontos a serem aprimorados, mas que o NAGE foi uma política muito importante para o país, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui acompanhando conhecem, né, o NAGE e, de alguma forma, se beneficiaram do que foi desenvolvido. Então, mais recentemente, eu propus para o Ministério da Ciência e Tecnologia e para o CNPq a gente ressuscitar o NAGE, mas num contexto de quarta revolução industrial, transformação digital. Então, atualmente, nós estamos, sim, né, desenvolvendo algumas metodologias com instituições que foram qualificadas, e a nossa ideia é de disseminar, expandir, né, porque esse é um projeto piloto que nós estamos fazendo agora. Mas ele não é o MEI Tools, porque o MEI Tools são os instrumentos, né? É o projeto Garagem do BNDES, são coisas bem específicas, tá? Interessante. Dois participantes aqui disseram, vou mais ou menos resumir aqui, puxa, nós ficamos bem deprimidos, né, com a leitura que a CNI faz, né, do nosso ranking de inovação, da competitividade e também, né, como é que é a situação, risco de alguns fomentos, que nem Lei do Bem, etc. Então, eu sempre falo, existem os derrotistas, né, e existem aqueles que são positivos. Eu tenho certeza que a MEI foi criado por eu pediria que você falasse um pouco mais por uma série de empresários, né, que realmente querem apostar, né, na inovação no Brasil, são positivos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, você já comentou, né, ações de não deixar que o FNDCT diminua, a Lei do Bem, para que não seja reduzido, MEI Tools, NAGE. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais da MEI, qual que é a origem, né? Se essa mobilização envolve só empresa, mas envolve governo, você falou também, mas de repente envolve academia, outros atores, seria bem bacana você entrar um pouquinho mais em detalhe na MEI. Acho que é importante para o público aqui. Mas antes eu vou tentar responder aí o comentário, né, das pessoas que estão seguindo, porque o que eu estou trazendo para vocês são dados objetivos, né? Não é uma questão da gente ser pessimista ou otimista. Essa é a situação, né? E eu acho que, para quem faz aí uma análise do que está acontecendo na economia, a gente vê que o que está acontecendo na economia é consequência disso. Isso que eu diria, talvez, né, da falta de políticas públicas, né, que, de fato, vão apoiar a indústria, a inovação e permitir que, de fato, o Brasil seja um país mais competitivo. Mas nós temos uma ação muito positiva em trabalhar para que isso aconteça, né? O fato de ter aí um contexto que não é favorável nos estimula, né, a modificar essa situação. Eu acho que o exemplo do FNDCT é um exemplo recente e que mostra que nós somos capazes de mudar, né, a realidade. O FNDCT, eu mencionei antes, ele já vinha sendo contingenciado há muitos anos. E os recursos, né, que grande parte dos recursos do FNDCT, por exemplo, são CID, paga pelas empresas, né? Esses recursos não estavam sendo utilizados na sua finalidade, que é fomentar a ciência, tecnologia e inovação. Aí, como o fundo arrecadava mais do que o esperado, e no final do ano, a maior parte desse fundo era utilizada para cobrir déficit primário, enfim, não fazer o que está previsto na lei. Aí, até eu diria assim, inspirado pela discussão que foi feita na MEI, os senadores Alci Lucas
fez um PL para transformar o FNDCT em um fundo contábil e financeiro, para que o recurso do fundo seja, de fato, utilizado na sua finalidade e também vedar a possibilidade de contingenciamento. À época, isso lá no início do ano passado, né, estava lá colocado uma PEC dos fundos, que terminava com mais de 200 fundos, e o FNDCT estava dentro dessa PEC. Imagine, o FNDCT é a principal fonte de recursos para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, e foi colocado dentro de uma PEC porque o governo queria acabar, né, com o fundo e utilizar os recursos do fundo para outras finalidades, como cobrir déficit primário. Bom, aí todas as instituições, né, do ecossistema, não apenas a CNI, mas a ABC, a SBPC, a ANPEI, a Amprotec, FNQ, todos nós nos mobilizamos e apoiamos, primeiro, a retirada, a excepcionalização do FNDCT dessa PEC dos fundos, e depois apoiamos o PL dos senadores Alci e Lucas, que, de uma maneira bem resumida, ganhou por ampla maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, e, no início desse ano, foi derrubado o veto presidencial. Então, a nova lei do FNDCT foi aprovada. Isso foi uma luta da sociedade, né? Nós que estamos aqui, né, podemos ajudar o país a avançar. Esse aqui é um exemplo, né? Mas tem vários outros. Então, lá na MEI, o trabalho que é feito na MEI é um trabalho muito positivo de pessoas engajadas nessa agenda de fortalecer a inovação no país, de tornar o nosso país um país mais inovador e, por meio de políticas públicas, políticas de longo prazo, políticas robustas, e também para que as empresas localizem a inovação nas suas estratégias, né? A gente trabalha para que a ciência, a tecnologia e a inovação seja uma prioridade no Brasil e não considerado um gasto, como é atualmente pelo governo, mas sim um investimento no nosso futuro. Então, apesar das dificuldades, a gente acredita, a gente trabalha bastante para isso e a gente tem vários resultados. Eu posso citar alguns resultados lá da MEI. Nós trabalhamos junto com outras instituições para inserir a inovação na nossa Constituição, né? Hoje é dever do Estado fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação. Também trabalhamos mais de 6 anos no novo marco regulatório da ciência, da tecnologia e da inovação, na regulamentação desse marco, produzimos várias propostas de políticas públicas, né? Na MEI, por exemplo, né, sempre teve assim, uma discussão muito forte dos empresários, que eles tinham muitas vagas para engenharia abertas e eles não conseguiam preencher. E aí um GT da MEI, que é o GT de Engenharia e Ensino, produziu uma proposta, né, de modernização do ensino de engenharia, que foi sendo discutida na sociedade, recebeu adesões da ABENGE, do COBENGE, de várias instituições, até que o CNE utilizou essa proposta que nasceu lá dentro da MEI como base para as novas diretrizes curriculares de engenharia no Brasil, que não eram modernizadas há décadas no Brasil. Então, isso, eu estou dando aqui alguns exemplos, né, do trabalho que a MEI faz, que é um trabalho estruturante para o país. Legal. Não é um trabalho que a gente vai ter um resultado amanhã, mas é um trabalho que está construindo um país mais moderno, mais competitivo, mais inovador, e nós acreditamos que somente dessa forma é que a gente vai poder, de fato, superar essas crises que nós estamos vivendo e gerar qualidade de vida para a nossa população.
Muito legal. Puxa, parabéns aí. Você citou uma série de iniciativas da MEI, ações, ó, muito bacana. Mas acho que você esqueceu de uma, né? Ontem eu participei do lançamento do Prêmio Sim, da Inovação. Fala um pouco dele e qual que é o objetivo dele, né? Acho que é anual, cada 2 anos, né? então, entre várias ações que a MEI tem, a MEI e a CNI, claro, né? Nós temos o Congresso Brasileiro de Inovação e o Prêmio Nacional de Inovação. Ontem nós tivemos o lançamento do 7º Prêmio Nacional de Inovação, que eu já aproveito para convidar todas as pessoas que estão aqui participando para que inscrevam as suas empresas. Legal. Na verdade, a 7ª edição significa que nós já realizamos esse prêmio há 14 anos, em parceria com o SEBRAE. Então, ele é uma realização CNI e SEBRAE, uma iniciativa da MEI, co-realização SESI, SENAI e IEL. E esse ano a gente está muito feliz que a gente tem o patrocínio exclusivo desse prêmio pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e pela FINEP. Tá? Bem, o prêmio, ele de fato, até hoje nós tivemos mais de 11.300 empresas inscritas e ele traz alguns diferenciais. Eu diria que o principal diferencial dele é uma metodologia muito robusta, que foi construída com especialistas em prêmio e especialistas em inovação do Brasil, do exterior. E essa metodologia, ela foi recentemente, para esse prêmio, atualizada, alinhada com o quarto manual de Oslo, que é a Bíblia, né, da inovação, e também com premiações internacionais, outras, e publicações sobre o tema. Então, ele está totalmente alinhado e ele é o único prêmio que traz... cada empresa que se inscreve, ela recebe um relatório de avaliação. Então, nesse relatório, a gente mostra onde que a empresa é mais inovadora, o que ela está fazendo que está correto e aquilo que ela pode fazer para se tornar mais inovadora. Além disso, nós fazemos uma avaliação in loco das empresas selecionadas. Então, isso realmente é um grande diferencial, essa atualização metodológica. Esse ano, nós teremos como categorias, né? Inovação em produto, em processo, inovação em sustentabilidade, gestão da inovação e estamos aí lançando a inovação no Prêmio de Inovação, que é Ecossistemas e Inovação. Isso tudo para pequenas, médias e grandes empresas. E, além disso, nós também temos um destaque para a saúde e segurança no trabalho, inovações nessa área, tá? Bom, as empresas não pagam nada para participar, então eu estimulo fortemente que vocês participem, né? E a gente, como eu falei, a gente tem uma metodologia bastante desenvolvida, com resultados de inovação, com fundamentos da capacidade de inovação. As informações estão disponíveis no nosso site, né? Ontem a gente fez uma apresentação, tem a metodologia disponível, o regulamento, e a gente espera, então, ter um recorde aí de inscrições no Prêmio Nacional de Inovação, cuja cerimônia de premiação será feita no Congresso de Inovação no início do ano que vem, em março, né? E a gente já prevê aí como prêmio imersões em ecossistemas de inovação e também o Master in Business Innovation do Senai, né? Então, tem várias premiações muito legais. Agora, já sobre o Congresso de Inovação, vai ser o 9º Congresso. Esse ano, né, já seriam 18 anos realizando o Congresso, mas por causa da pandemia, nós decidimos postergá-lo, então nós vamos realizá-lo em março do ano que vem, no WTC, em São Paulo.
Ele vai ser um evento híbrido, então vai ter um número de pessoas participando presencialmente, claro que guardando toda a segurança necessária, e também numa plataforma digital, virtual, com 6 canais paralelos. No prêmio, para quem já participou do prêmio, a gente faz um ecossistema de inovação e trazemos especialistas no tema do Brasil, no exterior. Agora, no dia 20 de outubro, a gente vai fazer um lançamento virtual do Congresso e vamos trazer o Wozniak, que é o cofundador da Apple, e além legal. dele, nós teremos várias surpresas. Então, eu também, ninguém paga para participar do Congresso, eu convido a todos e todas que também participem, né, do lançamento no dia 20 de outubro, porque vai ser bastante interessante. Tá? Legal. Isso tudo a gente faz com espírito, com a intenção de fortalecer a cultura de inovação no Brasil. Não, bacana. Quando eu li teu histórico profissional e as tuas atuações agora, está escrito lá uma parceria, né, da CNI Sosa. Você poderia explicar? Sim. Não sei se é assim que se fala, Sosa ou Sossa, não sei. Sossa. Então, nesse programa de imersões aos ecossistemas de inovação, nós já fomos 4 vezes a Israel, que é realmente incrível, né? Assim, Startup Nation, é um país que, antes de ser uma nação, né, ele já tinha instituições incríveis, como é o Technion, como é o Weizmann Center. Então, conhecemos lá em Israel o SOSA, Weizmann Institute. Conhecemos o SOSA, que é uma empresa de Israel de inovação aberta. Primeiramente, eu conheci o SOSA em Nova York, depois eu o conheci em Tel Aviv. E o que eles fazem? Eles apoiam a inovação aberta, porque eles são uma plataforma global, então existem mais de 15 mil startups nessa plataforma global. E aí, por meio da inovação aberta, ou seja, de desafios corporativos, o SOSA ele tem uma metodologia, inclusive, esse meu fundo aqui é o SOSA lá em Tel Aviv, tá? Ele vai identificando quais são aquelas tecnologias e inovações disruptivas que vão responder a desafios corporativos, né? Além disso, e aí nós ficamos conhecendo o SOSA, tivemos assim, um diálogo durante uns 2 anos, até que nós fizemos uma parceria, CNI e SOSA, e estamos operando juntos, apoiando as empresas aqui no Brasil a fazer inovação aberta. Já estamos desenvolvendo alguns desafios corporativos, eu posso citar Natura, Klabin, estamos começando agora com Suzano e outras, né? Então, de fato, por que a inovação aberta é importante? Porque as empresas, para se tornarem cada vez mais competitivas mais rapidamente, a inovação aberta ela vem como uma estratégia complementar ao P&D da empresa, né? Então, algumas empresas têm, né, as suas áreas de P&D internamente, muitas fazem o P&D em parceria com as universidades, com os ICTs, mas, volto a dizer, é complementar. Muitas vezes a empresa está precisando de identificar ali um instrumento, uma metodologia, uma tecnologia, muito rapidamente, porque isso vai ter um impacto na empresa, na competitividade daquela empresa. E não há o tempo para se desenvolver aquilo, não necessariamente asseguraria um resultado, e muitas vezes, além de ser mais rápido, é mais barato, né? Você identificar o que já está pronto do que você fazer um desenvolvimento de algo que já está. Né? Então, a gente percebe
que a inovação aberta cada vez mais está sendo praticada no mundo, ela é muito importante, e a CNI, como representante da indústria, a gente queria ajudar as nossas empresas até mesmo a conhecer mais o que é a inovação aberta. Eu posso dizer isso porque a gente já fez centenas de reuniões com as empresas. Claro, as empresas que são inovadoras, elas já praticam inovação aberta, então, para elas, quanto mais, né, assim, quantas novas fontes para isso, melhor, né? Ela faz o P&D, ela faz parceria, ela faz a inovação aberta, mas muitas empresas no Brasil ainda não sabem e não fazem inovação aberta. Então, a gente quer contribuir nesse sentido, e a gente tem feito isso no âmbito dessa parceria do CNI Soça. Então, para quem está aqui nos acompanhando, é só nos procurar, né, Giana, Diretoria de Inovação CNI, que a gente pode marcar uma reunião específica para discutir isso, tá? Assim, para apresentar isso. Não, bacana. Bom, o tema do momento há vários meses é a Covid, né, a pandemia. Você falou um pouco do cenário, etc. Oi? A CNI percebeu alguma mudança assim, nas atividades de inovação em função, positivo, negativa, em função da pandemia, de que se não poder se trabalhar presencialmente? Assim, houve impacto ou não? A gente fez uma pesquisa no meio do ano passado, e uma amostra representativa do Brasil, 402 empresas grandes. E qual foi o resultado da pesquisa? Mais de 70% das empresas disseram que tiveram um impacto grande ou muito grande, inclusive com paralisação de operação. E aí a gente perguntou para essas empresas o que elas achavam que poderia ajudá-las a sair da crise. E 83% das empresas disse que seria inovação. Mas mais de 80% das empresas disse que não sabiam como inovar. Não tinha uma estratégia para isso. Daí, desafio, hein? Né, desse trabalho que todos nós estamos fazendo, né? CNI, o FNQ, a FNQ, mas tantas outras instituições, que é de conversar sobre esse assunto, explicar de fato qual é a situação, por que isso é importante, qual que é o impacto que isso tem na vida das pessoas, na economia do país, né? E por que a gente tem que trabalhar por isso, né? Assim, acreditar e ajudar o nosso país a se desenvolver. Eu acho que isso é uma causa muito nobre e a gente está totalmente aberto na MEI, a pessoas que queiram participar, se engajar. A MEI é um movimento, ninguém paga para participar da MEI, né? As pessoas participam porque elas acreditam, né? Estão engajadas em uma agenda para tornar o nosso país um país mais moderno, mais inovador, fortalecer a nossa indústria e aí sim gerar emprego, dignidade para as pessoas, né? E qualidade de vida, porque é só assim, né? Produzindo que a gente consegue gerar. Com certeza, puxa vida. Bom, chegando ao fim aqui, queria agora comutar de MEI para a Giana, né? Um passarinho me contou alguma coisa que você estaria indo para os Estados Unidos por um tempo. Conta aí para nós quais são os seus próximos passos profissionais. Espero não estar perdendo você para essa causa nobre. Eu vou continuar na CNI, eu vou continuar como diretora de inovação da CNI, fazendo aí a coordenação executiva da MEI, mas eu estarei no escritório da CNI em Nova York, porque a gente vai dinamizar um pouco, né, assim, esse relacionamento nosso com os Estados Unidos, no sentido de identificar mais tecnologias, inovações, trazer para o Brasil, fazer mais acordos de cooperação e também receber as nossas empresas lá, né, para fazer inovação aberta, para fazer land to launch com as startups que eu esqueci de mencionar.
nessa parceria com o SOS, a gente também vai fazer, estamos fazendo já, na verdade, a gente lançou um lento launch essa semana, a capacitação de startups brasileiras para operar em uma plataforma global de inovação aberta, né? Então, na verdade, eu vou ficar indo e vindo, trabalhando virtualmente, como a gente já trabalha, né? Nós estamos aqui virtualmente, mas sempre indo e voltando. Eu estou indo agora no final do mês, volto em outubro para o lançamento do nosso Congresso de Inovação, que eu espero que vocês participem junto conosco, porque vai ser muito legal, tá? Legal. Nós fomentamos muito a FNQ, esse tema da inovação, porque eu comentei, né, do nosso modelo, que tem 8 fundamentos, e 2 fundamentos são diretamente ligados a essa temática. Um chama aprendizado e inovação. Então, né, um dos processos, vários processos, né, do próprio fundamento do MEG, né, do modelo, atua, né, no diagnóstico, no fomento da inovação nas empresas, e outro é um fomento que se chama compromisso com as partes interessadas. Então, a MEI é um caso desse, ou seja, não se faz inovação sem você trabalhar com todas as partes interessadas, e não é só o presidente da empresa, o departamento de inovação, mas são as universidades, é o governo, são fomentos, né? Fornecedores também devem inovar. Então, a gente aposta muito na inovação, porque também são 2 eixos importantes da inovação e do modelo de gestão. Então, eu queria agradecer a Jane enormemente por ter nos prestigiado aí na série de eventos dos 30 anos, né, da FNQ. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço, Dalcio, o convite e a honra, né, de estar aqui comemorando os 30 anos da FNQ junto com vocês. Vocês são um parceiro muito importante da MEI. Você que já participou da MEI de vários ângulos, né, de várias instituições, mas a MEI é um pouco isso, né? As pessoas participam também com o CPF, não apenas, né, com certeza, as empresas. Então, a gente está muito feliz, né, com a parceria com vocês, e estamos aí abertos, tá? Quem quiser nos ajudar aí nesse desafio importante para o nosso país, a se engajar conosco aí no trabalho da MEI e da CNI. Obrigada. Tá bom, obrigado eu. E para anunciar para todos, né, nós vamos ter os próximos webinars já planejados. O próximo vai ser com o professor Marcos Vasconcelos, da FGV. Nós vamos falar sobre inovação estratégica, né? Sem ela não se sobrevive, é um tema muito importante. Agora, o aspecto mais dentro da empresa. Um outro tema bem interessante que o presidente da Brasilata, o Antônio Teixeira, vai nos trazer, que é a inovação transversal, ou seja, todos da empresa, inclusive a moça da ponta que limpa a portaria da empresa, pode contribuir com ideias, inovações. Ele é um defensor, né, desse conceito, desse modelo, e aplica isso no Brasil, e a Brasilata é um expoente disso até em nível mundial. Silvio Meira, que todos conhecem, do Porto Digital, também vai nos prestigiar, e vários outros. Então, ficamos muito contentes aí, novamente, Jana, por ter nos prestigiado. Espero que possa de alguma forma retornar esse trabalho, essa participação tua, e espero que todos tenham gostado, né, desse nosso encontro. Acho que foi bastante elucidativo. É importante dizer que nós tivemos muitas perguntas, viu, Jana, que eu não consegui responder, eu te passar, então a gente vai te passar, né? Tá bom, ótimo. Interessante que muitos perguntaram onde é que eu encontro informações do prêmio, do MEI Tools, e vários do próprio grupo responderam. Então, para você ver como muitos conhecem a MEI, né? Então, que tem bom, várias gente. perguntas que foram autorrespondidas. Então, espero que tenham gostado. Dentro da concepção da FNQ, de gestão, eu gostaria muito que vocês contribuíssem com sugestões de melhoria para esse evento. Eu já recebi 2 muito interessantes da outra vez, que nós vamos implementar agora na próxima. Então, né, se a gente não for crescer sempre, né, com os processos, aprender e renovar, a gente não melhora a nossa gestão. Então, obrigado à participação de todos. Fiquei muito contente pelo grande número de
de adesão, participantes e de perguntas, né, que foram feitas. E obrigado a todos, obrigado a Jana, obrigado à nossa equipe que organizou. E até o próximo webinar. Tchau, tchau para todos. Obrigada, parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.